Hoje eu queria falar, hoje eu não vou pegar um texto como um texto-chave para a gente fazer uma leitura, porque ele vem, no decorrer da palavra, eu vou ler vários textos que fazem referência ao que eu vou falar. Eu não quero pegar um texto áureo, tá? Mas nós vamos falar, fazendo uma ponte com a sessão que nós tivemos em relação a essa busca de Deus, esse encontro com Deus, a mensagem passada, que a gente tenta trabalhar. E nós falamos na mensagem passada sobre exclusividade e particularidade. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas na mensagem de quinta, nós falamos como Deus atua, como é a ação de Deus sobre a humanidade, que nós não podemos generalizar fatos. Quando eu digo de exclusividade, quando eu falo sobre exclusividade, eu falo de uma ação específica, e quando eu falo de particularidade, eu falo de autores. E na mensagem passada, eu tentei deixar claro que o ato de generalizar tanto a exclusividade como a particularidade é o que vai criar alguns ruídos na interpretação, e esses ruídos vão gerar um mal-estar até no processo de maturidade. Vai gerar uma formação que eu chamei de má-fé, né? Realmente, na literalidade, é um desenvolvimento de uma espiritualidade mais regredida. Não é propriamente uma espiritualidade. É uma espiritualidade voltada mais para a prática, para aquilo que Deus pode fazer por mim. E eu disse que algumas pessoas acabaram adoecendo, outras estão adoecendo, porque não conheceram o Deus do silêncio. Essa fragmentação do que Paulo vai nos apresentar, que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Bom, se nós olharmos para a exclusividade e para a particularidade, da maneira como eu passei, precisa ser explorado um pouquinho mais para que feche realmente aquilo que a gente entende como interpretação bíblica e como vontade de Deus. A gente precisa entender a vontade de Deus. Então, nesse sentido, que a mensagem de hoje, ela vem tentar dar uma roupagem nova, incorporando aquilo que a gente já falou. Se você perceber, cada mensagem, desde quando eu comecei a gravar, ela segue um andamento, ela segue uma linha de pensamento, porque a proposta é sempre desenvolver, é ir além, fazer a mais. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A gente precisa entender que a exclusividade e a particularidade, elas devem ser respeitadas? Sim. Mas dá para ensinar, ou dá para tirar ensinamento da exclusividade e da particularidade? Sim. Hoje, praticamente, nós vamos tentar fazer essa extração desse conhecimento que está ali na exclusividade e na particularidade. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem, para não ficar muito carregado de conceito. Quando eu falo de cerco de Jericó, eu falo de uma exclusividade. Quando eu falo de particularidade, eu falo de uma revelação de Deus dada a Josué. Depois que eles entram em Canaã, são 29 cidades a serem conquistadas. Nenhuma outra cidade foi conquistada com giros, dando giros em muros, tá? É só o fato crítico de Jericó. Não existe em nenhum lugar mais na Bíblia pessoas dando voltas para poder receber uma intervenção divina. E que eu disse na mensagem passada que essa exclusividade foi dada naquele momento, baseada na particularidade da vida de Josué, tá? E se você olhar Naamã, é a mesma coisa. Quantos outros autores bíblicos mergulharam para ser curado de lepra? Naamã. Então, qual que é o erro que a gente vê hoje? A gente vê hoje um sistema religioso generalizando exclusividade e particularidade. Então, nós vamos ver em algumas igrejas o cerco de Jericó, as águas que curam de Naamã, e isso vai para além, tá? Isso vai para as outras áreas e vai se desenvolvendo e se ramificando ao ponto de transformar uma geração
que deveria ser de adoradores, em uma geração mística, em uma geração que precisa de amuleto para ter fé, ou de muleta para ter fé, né? Uma geração que não consegue crer porque não vê. Precisa tocar, precisa sentir, precisa, para exercitar a fé, entre aspas, porque o exercício da fé é a prática cristã, aí é prática na literalidade. O exercício da fé é baseado em ritos, em ações, em condutas que já foram deixadas de lado. É nesse sentido. E aí, quando você olha para isso, então eu pergunto, como é que eu vou ler o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento é o maior produtor de exclusividade e particularidade. É nesse sentido que a mensagem de hoje vem fazer sentido para nós. Quer ver? Se eu tivesse que pegar um textual para fazer a abertura, eu pegaria Deuteronômio 28. Vou ler para você. Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2 diz assim: E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E quando os ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o ventre, bendito será a terra, bendito será o fruto dos teus animais, e a Bíblia vai trazendo a bênção de Deus que vem pela obediência. Qual que é a exclusividade? O fato histórico vai colocar Israel diante de dois montes, e era o Monte Ebal e o monte aonde foi considerado depois o Monte de Jacó, e ali Deus diz, olha, esse é o monte da bênção, esse é o monte da maldição, vocês escolhem, tá? O que vocês querem para a vida de vocês daqui para frente? Vocês querem uma vida de bênção ou uma vida de maldição? Se vocês escolherem a bênção, vocês têm que me obedecer. Se vocês escolherem a maldição, é uma decisão de vocês. Deus respeita o livre-arbítrio. Esse é o fato histórico, a exclusividade está aí. A particularidade está nessa orientação desse líder que está nesse momento orientando essas pessoas. Então, quando eu olho para isso, dá para tirar um ensinamento para nós? Dá. Se você pegar o fato crítico e isolá-lo, você vai entender o que está por detrás desse pedido de Deus. É uma obediência que gera uma ação de Deus, um olhar de Deus, uma atração de Deus. É mais ou menos assim. Eu me lembro de uma discussão teológica que a gente teve no seminário sobre o dilúvio. O dilúvio, ele inundou toda a terra ou o dilúvio inundou parte da terra? Se você ficar olhando para esse ponto ou para aquele ponto, vai ter uma discussão onde metade vai ter razão, outra metade também vai ter razão e não vamos chegar a nada. O interessante é extrair do fato crítico a essência. Qual que é a essência do dilúvio? A essência do dilúvio é destruir a humanidade, porque você vai ver o texto, Deus diz que a humanidade pecou contra Deus e Deus está virado, e que precisava haver o dilúvio. Então, o que menos interessa é se o dilúvio foi total ou parcial. Quando eu faço essa extração do fato crítico, eu vejo que a necessidade é de eliminar o homem da terra. Então, se tem homem do outro lado do mundo, o dilúvio é total. Se não tem homem do outro lado do mundo, a gente vai entender como um dilúvio parcial. Porque a intenção do dilúvio, dentro do fato crítico, é sim eliminar o homem. Então é nesse olhar que a gente consegue fazer uma análise sincera do Velho Testamento, sem trazer condicionantes para a fé cristã, sem eu criar um dogma que prende uma pessoa numa igreja, fazendo ela dar pulo de Naamã, fazendo ela viver uma vida mais restrita acerca da espiritualidade. Então, quando eu olho para esse fato aqui, o que eu consigo extrair? De que, olha, Deus ele tem uma proposta para o homem. Que se o homem obedecer, existem coisas que o homem não precisa correr atrás. E aqui, nesse sentido, ele está dizendo, se vocês me obedecerem, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Isso aparece dentro do Velho Testamento ou isso é um fato isolado? Isso está só no Velho ou está no Novo também? Eu consigo ter evidências desse Deus que propõe um amparo
para aqueles que desejam obedecer? Sim, 2 Crônicas 7,14. E aí nós vamos andando, por isso que eu não quis selecionar um texto, mas eu quis discorrer textos, porque são eles que vão nos dando a clareza da mensagem dessa noite. Olha, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aqui ó, mudança de vida, tá? Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Tem exclusividade? Tem. Está sendo inaugurado o Templo de Salomão. Tem particularidade? Tem. Deus está falando com Salomão. Mas se você extrair do fato crítico a essência do texto, o texto está dizendo que, sim, aquele que se entrega a Deus, olha aqui, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu sou capaz de perdoar pecados e sarar a vossa terra. Olha que interessante. Então, a obediência atrai ou traz um olhar de Deus? Sim. Olha que interessante. Essa obediência trouxe o olhar de Deus em Deuteronômio 28. Agora a obediência está dizendo em 2 Crônicas 7,14 que sim, se você obedecer, Deus ele tem um olhar para você que obedece. Tá? Vamos lá. Isso vai aparecer em outro texto? Ou fica só nesse texto? Sim. Vamos pegar Salmos. O escritor de Salmos, o 23. O que o Salmo 23 vai falar sobre esse amor de Deus, essa graça de Deus que acompanha aqueles que decidem andar com Deus? O Salmo 23, ele começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai falar sobre verdes pastos, ele vai falar de uma vida de entrega, tá? Ele vai falar daquele que decide entregar a vida a Deus da maneira como uma ovelha obedece o chamado do seu pastor. Ele faz essa analogia dizendo, olha, uma ovelha, uma vez que entregou a sua vida ao seu pastor, ela confia. E ela obedece. O que diz o verso 6 de Salmo 23? Ele vai dizer, olha, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos anos ou longos dias. Olha que interessante. A bondade e a misericórdia do Senhor é quem segue aqueles que obedecem. É o que foi dito no Deuteronômio 28. Se vocês ouvirem a minha voz, decidirem me obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E isso vai se repetir em Crônicas 7,14. Olha, para além do fato crítico, uma essência como lei espiritual. Você vai ver Deus dizendo, se você me ouvir, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Olha que interessante. Então, para além do fato crítico, nós temos uma essência. A obediência atrai o olhar de Deus. Ah, mas tem mais textos? Tem. A Bíblia inteira está forjada de textos assim. Se você pegar Oséias capítulo 6, versículo 1, esse texto de Oséias resume a vida de Israel. Porque Oséias vai dizer assim, vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Aí ele no verso 3 vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque ele é como a chuva serode. Olha que interessante, esse fato que crítico é cíclico em Israel. Israel é assim, quando precisa de Deus, se aproxima de Deus. E por se aproximar de Deus, automaticamente as coisas melhoram. O que aconteceu nesse sentido? Eles atribuíam o afastamento deles de Deus como uma punição. É por isso que o texto vai dizer, vinde, tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou. Se você for ver, você vai ver que ao sair da segurança de Deus, porque Deus propõe uma segurança bem restrita, né? A mão de Deus ela está estendida, como disse a Isaías, mas você precisa estender sua mão também.
para estender na mão de Deus. No momento que você recolhe a sua mão, a mão de Deus continua estendida. É Deus dizendo, o meu amparo não acaba. Nesse sentido, quando a gente vê, você vai ver que todas as vezes que Israel virava as costas para Deus, acontecia um caos. E aí depois eles diziam, bom, agora a nossa vida está ruim, vamos procurar Deus. Olha que interessante, isso acontece até hoje. As pessoas elas têm uma relação com Deus baseada no ganho. Então, se elas estão bem, elas acabam até deixando a sua espiritualidade de lado. Mas quando elas pioram, a primeira coisa que faz é lembrar de orar, é lembrar de cultuar, é lembrar de voltar ao templo e fazer as suas necessidades. É cíclico isso. Isso está desde o tempo de Israel e é assim que o povo tem mantido a relação. Então, o que o texto está dizendo? Que sim, que se você obedece, Deus ele restaura condições de vida. Ele restaura a espiritualidade. Nessa questão é a espiritualidade. Tem mais texto? Vamos sair um pouquinho do Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 6, versículo 33, vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o texto está falando sobre comer, beber e vestir. O contexto do texto é isso. Então, sim, olha que interessante. Se eu decidir obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, a Bíblia diz que Deus se encarrega de necessidades básicas. Vou deixar muito bem claro aqui. O texto diz vestes do campo. O texto diz alimentos de celeiro. A questão de necessidade básica é uma questão que Deus diz assim: se você decidir me obedecer, eu envio o pão nosso de cada dia para você. É alimento básico, hein? Não é mansão, não é Land Rover, não é nada disso. Não é esse evangelho que a Bíblia propõe. A Bíblia propõe cuidado sobre necessidades básicas, ok? Mas tem outro texto que fala que a obediência traz o olhar de Deus? Sim. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, vai dizer assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, olha, quando você entende o evangelho e passa a obedecê-lo, há uma transformação de entendimento. Ao transformar o entendimento, você passa agora a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha como a obediência traz um olhar de Deus diferenciado. Tem mais texto? Eu poderia passar uma noite aqui mostrando isso para vocês. E eu vou fechar com o último texto. No Evangelho de João, que é o encontro de Jesus no poço, aonde ele vai falar com uma mulher que ao meio-dia foi procurá-lo, foi tirar água, na verdade foi Jesus que foi procurá-la, é a mulher de Samaria. É muito interessante quando Jesus faz um corte no sentido de espiritualidade. Ela pergunta assim, aonde que eu devo adorar? Porque estão dizendo aí que oração forte é no monte. Mas os judeus dizem que oração forte é no templo. Aonde que eu devo orar? É no monte ou no templo? Jesus disse, nem no monte, nem no templo. Agora é. Agora é, no sentido de que, se você invocar a Deus agora, Ele te ouve. Não tem mais essa relação. E aí a Bíblia vai dizer algo interessante. Ela vai falar assim, mas agora a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Esse espírito é com E minúsculo, é ser, né? Não é o Espírito Santo. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Olha que interessante. O Novo Testamento também faz um fechamento dizendo assim, olha, se você adora a Deus sem interesses, se você adora a Deus sem intenções, mas porque realmente você entende que sem Ele você não existe, você se torna um verdadeiro adorador.
É diferente do falso adorador. O falso adorador, ele tem intenções escusas. Ele vai para Deus porque ele precisa de alguma coisa. Você pode até ter vindo para Deus porque precisava de alguma coisa. Você não pode permanecer nessa mesma condição. É por isso que o Evangelho ele tem que nutrir isso em você, ele tem que transformar você. É por isso que as pessoas precisam do Evangelho para ter esse esclarecimento. Precisam de um conteúdo bíblico para poder crescer. Senão vão continuar interagindo com Deus de uma maneira religiosa. É nesse sentido que nós extraímos do fato crítico, tanto do velho como do novo, a relação de exclusividade e particularidade, o olhar de Deus. Então, se eu pudesse dar um tema nesse sentido, seria a obediência que produz um olhar de Deus. Agora, o que esse olhar produz na nossa vida é o que nós vamos aplicar aqui nessa noite. Porque agora eu sei. Eu sei que a obediência traz um olhar de Deus para mim. Agora, o que esse olhar vai gerar em mim? Não sei. Vamos entender nessa noite. Porque obedecer tem um benefício. Mas que benefício que é esse? É nesse sentido que a gente tenta entender e a aplicabilidade está aqui. E você vai entender um pouquinho mais sobre o fato religioso, né? O estudo do fenômeno. Se obedecer é a chave de tudo, então por que fazer campanha? Essa é uma pergunta que deixa muita gente constrangida. Muita liderança irritada. Se obedecer é a chave do olhar de Deus, por que fazer campanha? Tirando aqui a ideia de campanha de oração, tá? Campanha de oração nunca é demais. Tira a ideia de campanha de oração. Se obedecer, pega Deuteronômio 28. Se vocês me obedecerem, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pega Salmo 23. Se eu ter o Senhor como meu pastor, a Bíblia vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Não sou eu que tenho que correr atrás de bondade e misericórdia de Deus. Eu tenho que obedecer a Ele. A bondade e a misericórdia me seguem. Se eu olhar Mateus 6,33, busca o reino do céu e sua justiça, e deixa que essas demais coisas vos serão acrescentadas, comer, beber e vestir, então para que campanha? Porque o que a campanha propõe para a vida cristã é uma relação meio de factoides. Você vai para Deus para ter alguma coisa. Hoje é a campanha das águas ungidas. Ou das águas que curam. A água não cura ninguém não, viu? É Jesus que cura. Então, é nesse sentido que, se eu tenho que obedecer para ter um encontro com Deus e ter um olhar de Deus para a minha vida, para que ter campanha? É nesse sentido que nós precisamos pensar como igreja o que a campanha vai produzir. Que ritual que é esse? De não quebrar a corrente, de fazer tal coisa, de ir em tal coisa, de fazer os ritos, de seguir os ritos. O que isso vai trazer para a sua vida? Isso vai te colocar num mecanismo que vai alimentar uma esperança dentro da prática. E essa prática, essa esperança é de resolução. Então eu tenho um problema financeiro hoje com a pandemia, mas aí eu ouço uma frase: venha para Jesus que seus problemas acabaram. Está com um problema? Faça a campanha dos 318, não sei o que lá, que seus problemas vão acabar. A troca do anjo, seu anjo da guarda é muito fraco, a gente precisa trocar esse anjo da guarda. E assim vai se formando o que nós chamamos de estelionatário cognitivo. Eu roubo a sua cognição se utilizando de uma meia-verdade. Isso é um ato sofista grego. O pior que uma mentira é uma meia-verdade. Você pega uma meia-verdade e torna ela uma verdade inteira. Isso é um problema. Isso é o estelionatário cognitivo. Isso é um grande problema. Por quê? Porque faz as pessoas acreditarem num Deus que vai fazer tudo por elas. E eu vou ser sincero para vocês. Não é uma fé fria, não. Hein? Eu acredito em milagres, eu oro por milagres, mas eu tenho certeza daquilo que falo. É só você observar. Quantas pessoas são abençoadas
dentro de uma campanha. Eu não posso generalizar. Tudo depende de fé ou de má fé. Mas a resposta é essa. Se eu preciso obedecer, então o que tenho que ensinar no altar de uma igreja? Eu tenho que ensinar as pessoas a buscarem o que Deus tem para dar? Ou eu tenho que ensinar a buscar o Deus, Criador dos céus e da terra? É uma relação de pragmatismo ou uma relação de existência? Porque é aquilo que eu disse em mensagens anteriores. Precisar de Deus é um conceito. Necessitar de Deus é outro conceito. Então, quando eu ensino que você precisa de Deus, eu estou dizendo para você utilizar-se de Deus. Quando eu digo que você necessita de Deus, eu digo que você é uma relação de existência. Não é igual o meu carro, que eu disse. Meu carro está na garagem, eu nem usei ele hoje. Porque eu não preciso. Deixa ele lá e eu fico aqui. Agora, uma relação de necessidade, como o salmista diz, assim como a corça anseia pela corrente das águas. A corça é um animal que, quando ela corre, o cheiro dela é muito forte e ela atrai demais os predadores. Nesse sentido, a corça, ela anseia as águas para se banhar, para que o seu cheiro seja exterminado no ambiente, para que ela não vire uma presa fácil. Então, quando o salmista diz, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ele está dizendo assim, Senhor, a minha relação com o Senhor é uma relação de existência. Não é uma relação de necessidade. Eu tenho necessidade com a minha chave de fenda. Eu tenho necessidade com os talheres aqui de casa. Depois que eu uso, eu deixo de lado. Então, é nesse sentido que nós precisamos observar, sim. O que fazer, então, se a chave é obedecer? Agora que eu entendo que a chave é obedecer, eu não preciso entrar em sistemas que me levam a outros segmentos que não intimidade com Deus. O segundo ponto dessa mensagem. O que obedecer me traz? É aqui que é importante, porque algumas pessoas ouvindo essa palavra falam assim, nossa, então o segredo é obedecer? O que obedecer me traz? Entenda uma coisa, tudo aquilo que o seu coração anseia de primeiro, provavelmente você não vai receber. Tá? Porque o grão de trigo tem que morrer para que tenha vida, a Bíblia diz. É uma relação onde as coisas vão acontecer no momento em que você aprende a desapegar de coisas. O reino dos céus é um espelhamento do reino dos homens, só que o espelho reflete uma imagem ao contrário. É interessante ver isso. Quem é grande no reino dos céus? A Bíblia diz que o menor é o maior. Que o maior, aquele que serve à mesa, é o maior no reino dos céus. Existe um espelhamento. Então, o que eu ganho com esse olhar? Que é o mais importante para a vida humana. O que eu ganho? Salvação. O que Deus me deu? Deus me deu algo que eu sozinho não alcançaria. Que é a morte de cruz. É o direito à vida eterna. Ele morre no meu lugar, pelas leis universais. O que eu ganho? Salvação. É por isso que o texto vai dizer que essas demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentar parte do princípio que Deus já te deu algo. Parte do princípio que você já tem algo de Deus. E a partir daí você vai acrescentar. Por isso que a Bíblia diz, se você obedecer a Deus, busca o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque quando você obedece, você tem um olhar de Deus vinculado à salvação. A partir daí, tudo que vier é algo acrescentado. Se vir, glória a Deus. E se não vir, glória a Deus do mesmo jeito. Ele é soberano e a gente o serve não pelo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Tá? Terceira lição nessa noite é: por que para alguns obedecer é um fardo? Se o segredo é obedecer, por que para alguns esse sistema de marketing religioso faz sentido? Porque muitos não querem se converter. Essa é a realidade. Então faz sentido o sistema religioso que a gente tem hoje,
de propor um evangelho bem Nutella, bem fast food. Faz assim, o que você precisa? Vem para a igreja, deixa o seu dinheiro aqui e eu digo que Deus te deu. Aí, que evangelho fast food. A pessoa não precisa mudar de vida. Porque o que mais dói no evangelho é a autoanálise. É quando você começa a ler o texto e o texto começa a expor quem você é. Aí dói. Porque aí o texto lá no final vai dizer, agora você tem que mudar. Quer servir a Deus? Tem que mudar de vida. Aí você diz, não, esse negócio de... não dá não. Não dá não. Desse jeito é muito difícil. Por que é difícil? Porque não há conversão. Aí você, com esse coração duro, que não quer perdoar, com esse coração duro, que não quer passar por uma entrega a Deus, ouve falar de que tem um Deus que abençoa, se você não quebrar a corrente da 7 sexta-feira da vitória, o que você vai fazer? Você vai para a 7 sexta-feira da vitória. Você não quer mudar de vida? O que tem para você é isso. Então, é nesse sentido que Jeremias, quando profetiza no seu tempo, diz: os sacerdotes dominam o povo, os profetas mentem, mas o meu povo gosta. Jeremias vai dizer. Por quê? Porque o povo não quer mudança. Então, por que para algumas pessoas, obedecer a um fardo? Porque elas não entenderam, elas não se converteram, elas não atribuíram sentido a uma vida com Deus. Elas atribuíram sentido ao grupo. Então, ela não tem uma conversão a Deus, ela tem uma conversão à instituição. Ela se converte para a igreja. Ela não se converte para Deus. Ela não tem uma mudança de vida. Ela tem uma adaptação. Só que ela ainda continua fofocando, ela ainda continua mentindo, ela continua enganando, ela continua agindo de má fé, e isso não incomoda. Ela diz assim, eu estou na igreja. Ela se converteu ao grupo e não ao evangelho. Quando você se converte ao evangelho, essas práticas te causam vergonha, ao ponto de você falar assim, não, para mim não serve mais. Eu quero, não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser a mesma pessoa. Se você vê o que Paulo fala sobre isso, 2 Coríntios 4:10, eu vou ler o texto, quando Paulo fala sobre isso. Paulo vai falar assim, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Paulo está dizendo assim, a prática do evangelho traz algumas mortificações, mas existe um porquê disso, para que a vida de Jesus se manifeste neste corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também nessa carne mortal, verso 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Vamos botar em prática. Paulo está dizendo assim, eu decido não cometer adultério, não é porque eu sou menos homem do que os restos mortais humanos que dizem que, se você não trai, você não é homem. E tem vários outros conceitos sociais. É porque eu decidi ter uma vida com Cristo e ter uma família. E aí eu digo não. Enquanto em mim está operando a morte dos prazeres, entre aspas, porque eu poderia estar vivendo regaladamente, na pessoa que vive aquela vida, opera a vida, no sentido de que ela para pensar, existe felicidade para além disso aqui. Entende isso? Então é nesse sentido que, porque para alguns é um fardo, Paulo está dizendo, nós morremos por amor. Paulo está dizendo, tudo aquilo que eu faço, eu abro mão de umas rotinas por amor a Deus. Não é um fardo para mim. É um fardo para quem não se converteu. Aí você fala assim, vamos orar. Vai se tornando um fardo. Vamos fazer tal coisa. É um fardo. Porque você está adaptado ao grupo. Então, isso é importante porque você passa a pensar se você está no grupo ou não. É aí que é interessante de ver. Quem é um verdadeiro cristão, ele vai ter problema? Vai. Ele vai sofrer? Vai. Ele vai ter um problema até dentro da igreja? Vai.
E se ele sair da igreja? Se ele sair da igreja, ele vai procurar uma outra igreja que tenha a palavra de Deus como centro e vai tocar a vida. É diferente daquele que está adaptado ao grupo. Você vai ver que pessoas adaptadas ao grupo, a primeira coisa que ela faz quando sai da igreja é para ir para a beira de um boteco e voltar a fumar, volta à vida que tinha. Olha que interessante, você fala assim, mas meu Deus, que isso? Adaptação de grupo. Eu vou dar um exemplo para você entender. O cara é criminoso. O cara é criminoso. Dono de boca de fumo. Se converte a Deus. Aquele impulso que ele tinha para a maldade agora está na Bíblia. Ele faz um deslocamento. Ele anda com a Bíblia debaixo do braço 24 horas, para cima e para baixo. Deus é tudo, Deus é mais, Deus é grande, glória a Deus, aleluia, Deus exaltado. O cara, você fala assim para ele, a paz do Senhor, ou bom dia, você fala para ele, bom dia, ele fala, glória seja dada a Deus, a paz do Senhor, irmão. Você fala, gente, no dia que essa pessoa tem um problema dentro da igreja, ela desvia a compulsão que estava na Bíblia e na suposta espiritualidade, volta a traficar. Isso é conversão? Não. Isso é adaptação de grupo. Isso é um deslocamento de compulsão. É o que mais acontece. Por isso que eu tenho que checar dentro de mim se realmente eu vou para a igreja por causa de pessoas ou porque eu amo a Deus. Se eu vou para a igreja para agradar ou porque eu quero. Se a igreja realmente faz falta no sentido de comunhão ou não. A gente tem que pensar nisso. É isso que vai moldando. Não quer dizer que você está assim, que você não tem jeito. A Bíblia diz, vinde como estás. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Então você vai vir. Você vai vir por uma amizade. Você vai vir por uma carência afetiva. Você vai vir por um problema social. Mas você não pode permanecer nisso. Porque você vai receber carinho e afeto uns 6 meses. Depois disso, as pessoas vão tocar a vida delas. Porque é irreal pessoas que fiquem alisando outras pessoas. Acolhendo outras. É irreal nesse sentido de a todo momento estar ali. Oi, querida, tudo bem? É irreal. Você vai ter acolhimento? Vai. Mas se você depender do acolhimento para permanecer, você vai morrer. Então, pensa na fé cristã como um ideal de vida que vai transformar você. Aí sim, nós entramos no quarto ensinamento. Vida cristã é diferente de vida tapada. Vou dizer de novo, tá? Porque parece que morrer para o mundo é viver uma vida tapada e quadrada. Vamos lá. Vida cristã é diferente de vida tapada. Em que sentido? Eu estou falando de vida cristã, não vida dogmática. Porque hoje Jesus liberta o que mais prende é a igreja. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não coma, não toque. Paulo disse isso em Colossenses 2:20. Paulo disse assim, se vocês estão em Cristo, que vida é essa que vocês estão levando? Ó, Colossenses capítulo 2, versículo 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vocês se carregam ainda de ordenâncias, como se vivessem no mundo, tais como não toque, não proves, não manipules, os quais todos perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrina humana. O que Paulo vai dizer? Olha, a vida cristã não é uma cadeia, não é um lugar, a vida cristã não é um lugar onde você é pós-graduado em virar uma pessoa problemática ou tapada. A vida cristã é uma excelente vida, desde que você saiba lidar com ela. É isso que Paulo está dizendo em Colossenses 2:20, quando ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que Paulo diz isso? Paulo diz, ó, não tem maldição hoje. Comer de tudo que se vende no açougue. Paulo vai falar assim, quando vocês forem comer alguma coisa, nem pergunte se é consagrada a ídolo ou não ídolo, ou vocês não creem que Cristo é superior a todos esses ídolos. Paulo ele é muito claro em dizer que toda maldição
parada na cruz. E aquele que crê em Deus tem que viver uma vida crendo nisso. Novo Testamento, gente. Então, quando eu olho para isso, o que eu olho quando Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Paulo está tentando dizer mais ou menos isso aqui. Algumas estratégias de felicidade existiam na nossa vida antes da conversão. Essas estratégias é proibida? Não, mas te convém? Convém que a sua espiritualidade seja desse jeito? Aí Paulo vai dizer, também não. Vamos dar exemplo. Eu vou usar o exemplo mais prático, tá, gente? Que é o que mais acontece. A bebida. Vamos falar da bebida. A bebida é uma estratégia de felicidade social, tá? É uma estratégia de felicidade, é uma estratégia de masculinidade, é uma estratégia de união. Tira a bebida de um grupo, você vai ver se ele permanece. Tá? Por quê? Porque é um fator de suposta felicidade. Quando você vem para Cristo, você vai aprender a dar valores em outras coisas. O resto vira secundário. Você vai aprender a valorizar família. Você vai aprender a perdoar no sentido de que esse mal não te causa mais, aí é pessoal. Você vai aprender que você pode ter tudo que não te cause dano. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma academia, você pode ir para a praia, você pode construir, você pode... Nesse sentido, Paulo está dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que não pode? Estratégias de felicidade que são condenadas na Bíblia. É nesse sentido. Posso ter 2 mulheres? Não. Posso ter 2 carros? Posso. Só 27 segundos restantes, gente. Vou avançar. Não tem problema? Tá, então vou continuar. Está aparecendo aqui para mim 27 minutos restantes. Vida cristã, o que Paulo está dizendo? Que nós não somos mais dominados pelo pecado. Eu não sou mais um escravo